Qual é? Bom? A chamada Guerra dos Recursos foi um longo e violento período da história mundial em que as grandes potências do mundo travaram guerras extremamente sangrentas pelos últimos recursos do planeta. Madeira, metais, petróleo, todas as grandes nações competiam pela soberania e pelo direito de explorar esses recursos, que são tão essenciais para a sobrevivência. E apesar que várias nações participaram desse grande conflito, a gente pode dizer que existiam dois protagonistas, os Estados Unidos e a China comunista. Esse conflito foi tão feio que algumas batalhas foram travadas praticamente no quintal dos Estados Unidos quando a China invadiu o Canadá. Esse período trazia grande medo sobre a população, já que o risco de uma iminente guerra nuclear que iria extinguir a humanidade era bem possível. Mas perante todo esse pavor, surgiu uma empresa com a solução, a Vault-Tec Corporation, uma empresa especializada em produtos de preservação da vida em caso de guerra nuclear. Now how about we turn on some lights? There, that's better. E seu principal produto eram os refúgios, ou Vaults. Os Vaults eram refúgios nucleares construídos no subterrâneo, preparados para a sobrevivência a longo prazo da população. Um empreendimento literalmente trilionário, mas o que ninguém sabia é que os Vaults na verdade eram ambientes controlados para a realização de experimentos bizarros e antiéticos, e é justamente sobre esses Vaults que vamos falar hoje. Mas antes, permita-me me apresentar. Se você gosta de explorar a lore de mundos de fantasia e ficção científica, você está no lugar certo. Meu nome é Kelvin Oliveira e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar de todos os Vaults conhecidos, assim como suas peculiaridades e detalhes. Hoje vamos falar de lore. Para começar, eu vou fazer alguns disclaimers aqui. Primeiro, que eu sou um ser humano que trabalha e infelizmente fazer vídeo ainda não é o meu trampo principal, então eu simplesmente não vou conseguir falar de todos os 122 Vaults conhecidos num vídeo só. Mas eu vou tentar falar de uma boa quantidade. Segundo, que nem todos os Vaults documentados eles são necessariamente canônicos, mas eu vou tentar falar com um pouco mais de detalhes sobre isso quando eu falar desses Vaults. E terceiro, o meu plano é que isso seja uma série de vídeos, e quando eu finalmente terminar de falar todos, eu vou compilar num videozão com todos os Vaults, beleza? Deixando claro isso, vamos começar. Antes de a gente começar a falar de fato dos Vaults, acho que é interessante a gente fazer uma breve contextualização. Eu já falei na introdução desse vídeo o que são os Vaults e por que eles foram criados. Mas uma informação interessante que a gente acabou descobrindo no final da série de TV é que nem todo Vault, nem todo refúgio tinha um experimento que necessariamente tinha o objetivo de preservar a vida. Alguns eram realmente experimentos puramente científicos, cuja perda de vida já era esperada. Outra coisa interessante para eu falar é que esses Vaults eles foram construídos de maneira numerada, tendo o menor número conhecido 0 e o maior número conhecido 122. Sendo assim, a gente pode começar falando do Vault número 0. Falar do Vault 0 é um pouquinho complicado, porque tecnicamente ele é e não é canônico. Eu vou explicar melhor. Primeiro, eu vou falar para vocês do que se trata o Vault 0. O Vault 0, ele tem algumas peculiaridades que diferenciam ele de todos os outros Vaults. Para começar, ele não foi um Vault construído do zero, como a maioria. Já existia todo um complexo subterrâneo no interior da montanha Cheyenne, localizada no Colorado. Porém, esse complexo foi expandido para se tornar um Vault. Inclusive, ele é considerado o maior Vault de todos, pelo menos em termos de volume. Ele é o Vault com mais espaço interno de todos. E o seu experimento era bem interessante. O Vault 0 era para ser o Vault central de todos os outros Vaults. Se todos os refúgios dos Estados Unidos tinham algum tipo de conexão entre si, o Vault 0 era para ser a central, aquele que iria dar as ordens e controlar todos os outros. Como você me pergunta? De uma maneira muito interessante. O objetivo secundário do Vault 0 era preservar as mentes mais brilhantes, os maiores gênios de todos os Estados Unidos. Como? Extraindo e preservando os seus cérebros. Mas o mais legal é que seus cérebros estariam conectados em uma super rede de computadores ligadas no grande calculator, ou calculador, um mega computador que ia usar o poder computacional colaborativo de todos esses cérebros.
E seu objetivo final era usar todo esse poder computacional para moldar a sociedade perfeita para a humanidade. Mas infelizmente uma série de cortes de orçamento no Vault Zero acabaram tirando dos planos alguns sistemas de redundância e de backup neural, o que acabou corrompendo todo esse computador. Então, quando ele liberou seus robôs na superfície, seus robôs não tinham mais o objetivo de moldar a sociedade perfeita para a humanidade, ele tinha o objetivo de exterminar a vida, executando o infame protocolo de pacificação. Tanto o Vault Zero como o calculador desempenham um papel fundamental no game Fallout Tacticus. Na verdade, ele só aparece no Fallout Tacticus, e aí que tá o negócio que eu falei que traz um pouco de complexidade quando a gente tenta definir se o Vault Zero é ou não canônico. Porque assim, o Fallout Tacticus ele sempre foi considerado não canônico, até recentemente, né? Já que mais ou menos um ano atrás, Emil Pagliarulo, que é um designer e escritor de boa parte dos roteiros dos jogos da Bethesda desde Fallout 3, ele fez um post em seu Twitter mostrando o que seria a timeline oficial canônica de Fallout. E para surpresa de todo mundo, ele contou com Fallout Tacticus, ou seja, segundo um dos principais escritores e designers da Bethesda, Fallout Tacticus é canônico, o que faz todo o seu conteúdo ser canônico, certo? Não exatamente. Pelo que eu pesquisei, o Fallout Tacticus é, na verdade, canônico em sua maior parte. Tipo assim, os seus grandes eventos são canônicos, mas é aquele canônico que a Bethesda pode desmentir a qualquer momento. É tipo assim, é canônico até a Bethesda falar assim, isso aqui não. Então, por enquanto, a gente pode considerar que o Vault Zero é canônico. Depois do Vault Zero, a gente tem o Vault 1. Agora sim, o Vault 1, ele é literalmente não canônico. Por quê? Porque ele foi introduzido em um jogo que nunca lançou, o infame e o famoso entre a comunidade Fallout Van Buren. Fallout Van Buren seria mais ou menos o Fallout 3 original, que ia manter vários dos elementos de gameplay e de universo dos Fallouts anteriores. Câmera isométrica, bem mais focado no roleplay, mas infelizmente a Interplay, a empresa que detinha os direitos originais de Fallout, estava passando por um perrengue financeiro, então o jogo simplesmente foi cancelado. Aí a Bethesda comprou e lançou o Fallout 3 que a gente conhece hoje, com uma história completamente diferente, localizada num lugar totalmente diferente, com um gameplay totalmente diferente. Se fosse perguntar pra mim, eu diria que Fallout deveria sim ter uma série spin-off nos moldes dos Fallouts antigos, sabe? Câmera isométrica, batalha de turno, bem RP, mas até parece que a Bethesda e a Microsoft vão fazer alguma coisa que os fãs querem de verdade, né? Eles vão lançar MMO, jogo serviço, DLCzinha, mas seria legal. Mas apesar que o jogo nunca foi lançado, muito material dele acabou vindo a público, como imagens, screenshots e até vídeos de uma demo e algumas informações sobre sua lore. Dentre dessas informações, a gente sabe de alguns vaults originais que seriam introduzidos nesse jogo. Um desses vaults é o Vault 1. Ele foi construído no centro-oeste, ali naquela região mais ou menos de Fallout New Vegas. Eu não encontrei informações sobre o seu experimento. O que a gente sabe é que durante a Grande Guerra, quando alguns militares começaram a escoltar os residentes em direção a esse Vault já estava bem ferrado. Só que a gente não sabe o porquê. Em seguida, o próximo que a gente conhece é o Vault 3. O Vault 3 é canônico, ok? O Vault 3 é 100% canônico e ele aparece em Fallout New Vegas. Ele foi construído na região de Mojave, perto de New Vegas, perto de Las Vegas. Por incrível que pareça, até onde a gente sabe, ele não tinha um experimento propriamente dito. Ele era um dos 17 vaults de controle, ou seja, eram vaults que realmente tinham como objetivo a preservação da vida dentro dele. E sua população viveu tranquilamente em seu interior durante décadas depois da Grande Guerra, até que ela foi obrigada a ter contato com a superfície quando começou a ter problemas de vazamento de água. Esse contato que a população do Vault 3 teve com a superfície fez eles estabelecerem certas conexões com tribos e comunidades na superfície. E por várias semanas, essa relação dos habitantes do Vault 3 com essas tribos e essas comunidades da superfície foi bem pacífica e proveitosa para ambos os lados. Mas o Vault 3 acabou caindo no conhecimento de uma tribo de viciados em drogas chamados de os Fiends, ou os monstros, as criaturas, alguma coisa assim. Os Fiends, no nome original. Esses Fiends acabaram se aproveitando da ingenuidade do pessoal do Vault 3 e da sua pouca segurança, seus armamentos limitados, e invadiu e exterminou toda a população do Vault 3,
fazendo do Vault número 3 a sua base. O objetivo da tribo dos Fiends era fazer do Vault 3 uma grande base, uma grande fortaleza, para que eles pudessem ter como se proteger de algumas das maiores tribos e facções daquela região, como a grande tribo dos traficantes dos Grandes Khans e outras como a milícia de Westside. Com o Vault 3 sob o controle dos Fiends, eles prosperaram e cresceram grandemente na região, se tornando uma das maiores tribos e uma das maiores ameaças daquela região. Em seguida a gente tem o Vault número 4. O Vault número 4 é bem interessante porque ele apareceu pela primeira vez na série de TV. E na minha opinião, o Vault número 4 é um dos que tem a história mais interessante de toda a franquia. Publicamente, o Vault 4 tinha dois objetivos. O primeiro objetivo era ser um Vault propaganda. Significa que na maioria das publicidades da Vault Tech, para vender o empreendimento dos Vaults, eles usavam o Vault número 4, ou pelo menos em boa parte das publicidades. Inclusive tendo o ator de cinema e teatro Cooper Howard como garoto propaganda. Yep, it's me, Cooper Howard, star of stage and screen. Now how about we turn on some lights? There, that's better. E a segunda informação pública que a gente tem sobre o Vault número 4 é que o seu experimento era público. Seu experimento era para ser uma sociedade completamente gerida por cientistas. E como ele era um Vault de publicidade, os cientistas voluntários que residiam nesse Vault já estavam morando ali há vários meses. E o objetivo é que eles vivessem pelo menos 5 anos. Obviamente se não acontecesse a Grande Guerra. Mas o objetivo é que eles vivessem 5 anos. Se de primeiro momento a gente pensa, nossa, uma sociedade gerida exclusivamente pelos cientistas, parece algo quase utópico, já que na nossa cabeça os cientistas são as pessoas que entendem das coisas, né? Mas assim, eram cientistas completamente sem nenhum tipo de controle ético ou moral. Eles poderiam fazer qualquer tipo de pesquisa ou experimento sem nenhum tipo de controle. E obviamente isso ia dar merda. Os cientistas ali usavam várias cobaias humanas para experimentos bizarros. Cobaias humanas essas que geralmente eram sobreviventes da superfície que eram atraídos até o lugar na esperança de encontrar comida, remédio ou um local para ficar. Eles eram atraídos para o Vault e ali eram transformados em cobaias. Os experimentos eram os mais bizarros e absurdos possíveis, sendo os mais comuns relacionados com mutação e a criação de híbridos de humanos com espécies resistentes à radiação, como axolotes. Inclusive é a partir desse experimento que a gente tem a criação de um dos monstros da franquia, os Gulpers. Uma coisa bizarra é que esses experimentos eram cuidadosamente registrados para futura análise e aperfeiçoamento dos experimentos. E os experimentos que a gente tem acesso na série é o experimento da criação de híbridos entre humanos e axolotes, a criação dos Gulpers. Ali a gente vê uma mulher dando à luz a diversos Gulpers filhotinhos, como se fossem pequenos girinos, que a comem viva depois do parto. Inclusive foi esse experimento que acabou causando a ruína do Vault 4, já que essas dezenas de Gulpers escaparam e começaram a atacar os cientistas, comendo todos eles vivos. Uma coisa no mínimo bizarra é que Lloyd Hawthorne, o cientista líder do Vault 4, prestes a ser comido por um Gulper, deixou uma última mensagem, dizendo que o experimento de criar híbridos entre humanos e espécies resistentes à radiação tinha potencial, assim como uma sociedade gerida 100% por cientistas. E aí ele foi comido. Não sei não, hein? Com os cientistas mortos fora do jogo, as antigas cobaias que sofreram os experimentos tomaram controle do Vault e, usando os antigos recursos do Vault que antes eram direcionados aos cientistas, eles transformaram o Vault 4 em realmente um Vault voltado para a sobrevivência e para o auxílio de refugiados, transformando o Vault 4 em um dos poucos refúgios em toda a franquia que realmente tem o objetivo de salvar as pessoas.
Inclusive o Vault 4 desempenha um papel muito importante na história de vários grandes acontecimentos de sua região. Aqui eu vou ter que fazer uma breve contextualização. Depois da Grande Guerra, que as bombas caíram e arrasaram a superfície do planeta, surgiram várias novas comunidades, várias novas organizações de pessoas que tinham como objetivo continuar a civilização. Uma dessas organizações era a Nova República da Califórnia, que tinha como objetivo continuar os principais ideais norte-americanos, os ideais políticos, ideológicos, democráticos. E a Nova República da Califórnia, também chamada de NCR, acabou conquistando vários apoiadores, já que seus objetivos na teoria eram muito nobres. E para abrigar essas pessoas que acreditavam na ideia da NCR, foi construída Shady Sands. Shady Sands, que no começo não era muito mais do que uma simples fazenda, mas em seu auge, ali por volta de 2280, ela era uma cidade que, para os padrões pós-apocalípticos, bem grande, com mais de 30 mil habitantes. Mas ela acabou sendo alvo de uma conspiração da Vault-Tec. Sim, os desgraçados da Vault-Tec ainda estavam por aí, mesmo 200 anos depois da Grande Guerra, e bombardearam a cidade de Shady Sands, causando milhares de mortes. E como eu disse, o Vault 4 desempenhou um papel importante nisso, já que depois da destruição de Shady Sands, ele acabou sendo muito importante para acolher vários sobreviventes de Shady Sands. Uma característica muito comum entre os habitantes do Vault 4 são mutantes. Isso porque vários dos experimentos genéticos realizados lá atrás no Vault 4, principalmente os experimentos relacionados à criação de mutantes, causaram efeitos hereditários na população, ou seja, causando mutações praticamente imprevisíveis nos filhos que vieram. Como por exemplo o Benjamin, que é o overseer do Vault 4, e é o Ciclope, tem só um olho bem grande no meio da testa. Eu posso falar também do Vault 6, só que o Vault 6 era para sair num jogo que foi cancelado, Fallout Extreme. Fallout Extreme ia ser um jogo lançado para o Xbox original e para o PlayStation 2. Seria um jogo baseado em squads, em esquadrões, e seria um jogo de puro piu-piu-piu, puro tiro, meio de guerra assim. Só que ele foi cancelado antes de qualquer arte vir a público. E a gente não tem nenhuma informação sobre o Vault. E aí a gente tem o Vault número 7. Eu achei pouquíssimas informações sobre o Vault número 7. A única coisa que eu sei é que ele aparece numa DLC, numa expansão de um jogo de tabuleiro de Fallout. E a informação que eu encontrei em um site aí, não sei se é real, mas a informação que eu achei no site aí é que esse Vault tinha o experimento de observar quanto tempo a sociedade vive sem nenhum tipo de ajuda médica. Sem nenhum tipo de medicamento, curativo, nada. E aí a gente pode falar do Vault número 8. O Vault número 8 apareceu pela primeira vez no Fallout 2. E ele também é um dos Vaults controle, ou seja, seu objetivo realmente era preservar sua população, um dia abrir suas portas e essa população estar pronta para repopular a sociedade, para repopular a superfície. E em 2091, 14 anos depois da Grande Guerra, depois que as bombas caíram, suas portas foram abertas, sua população saiu e na superfície próxima do Vault 8 foi construída Vault City, a cidade do Vault. Aí a gente pode falar do Vault 11. Vault 11 esse que tem uma história bem perturbadora, para dizer o mínimo. Foi construído também nos ermos de Mojave, na região ali de New Vegas, e ele também aparece no jogo Fallout New Vegas. E o experimento social do Vault 11 era bem bizarro. Assim que as portas se fecharam, eles foram informados pelo computador do Vault que uma vez por ano eles precisavam sacrificar um de seus residentes. Caso isso não acontecesse, todos os residentes seriam mortos. E assim começou a ser feito. Uma breve contextualização. A estrutura social de praticamente todos os Vaults era mais ou menos a mesma, já que todo Vault tinha um líder, uma figura de poder máxima naquele Vault. Esse líder é chamado de Overseer. Os residentes do Vault 11 decidiram que a pessoa que fosse eleita como Overseer seria no final de seu mandato sacrificado. Os residentes acreditavam que essa era a maneira mais justa de escolher alguém para a morte. A votação, a democracia. E isso se sucedeu durante 16 anos, inclusive surgindo praticamente partidos políticos, blocos de pessoas muito poderosas que influenciavam o voto da maioria, ou pelo menos de boa parte. Ou seja, isso acabou causando intrigas políticas, tramas, corrupção e várias conspirações. O auge de toda essa sujeira aconteceu em 2093, quando Roy Gottlieb, líder de um dos principais partidos políticos ali, coagiu uma mulher muito bonita ali, Catherine Stone, a ter relações sexuais com ele, caso ela se recusasse
ela iria pedir para que todo o seu partido político votasse em seu marido como próximo overseer, o que seria praticamente uma sentença de morte para o seu marido. Mas mesmo se sujeitando a toda aquela nojeira, entregando seu corpo a essas pessoas, eles atraíram e ainda assim nomearam seu marido como próximo overseer. Em uma mistura de desespero e indignação, Catherine começou a tramar a sua vingança. Ela começou a matar os membros do partido de Gottlieb, um por um. Para puni-la, eles a elegeram a próxima overseer. Mas além de pessoas muito ruins, eles eram burros, já que isso deu a Catherine Stone duas coisas que para ela foram excelentes. A primeira é que ela, ao ser nomeada a próxima overseer, ela conseguiu o que ela queria, salvar o seu marido, mesmo que isso custasse a sua própria vida. Quando ela foi finalmente eleita para a nova overseer, ela estabeleceu nos computadores do Vault 11 a Ordem Overseer número 745, que basicamente acabava com o processo de eleição. A partir daquele momento, os overseers seriam selecionados de maneira completamente aleatória, dissolvendo completamente o poder de todos os partidos políticos. Com medo de perder o seu poder sobre a população, tanto o partido político de Gottlieb como vários outros começaram a tramar um plot para tomar o poder de volta e reestabelecer as eleições. Isso acabou gerando praticamente uma guerra civil no Vault 11, em que praticamente todas as pessoas acabaram mortas, no final sobrando apenas 5 sobreviventes. Esses 5 sobreviventes, cansados de todo o banho de sangue e cansados de toda aquela eleição, aquela trama política, as mortes, eles decidiram baixar suas armas e todos eles entraram juntos na Câmara de Sacrifício. Uma coisa que eu não falei. No final do mandato de todo o overseer, ele era encaminhado para uma Câmara de Sacrifício. Quando os 5 sobreviventes entraram na Câmara de Sacrifício e disseram para o computador do Vault que eles se recusavam a sacrificar mais um dos seus, veio a grande revelação. O objetivo do Vault 11 era justamente que eles se recusassem a matar alguém. O objetivo era passar uma mensagem sobre o valor da vida. A partir do momento que eles se recusaram a sacrificar alguém, tocou uma mensagem automática dizendo que esse era o objetivo do Vault: conhecerem o valor da vida e se recusarem a sacrificar uma pessoa, e eles teriam livre acesso à superfície. Chocados com a revelação, eles tiveram uma breve discussão sobre o que deveriam fazer dali em diante. Eles deveriam simplesmente sair do Vault e contar tudo o que aconteceu ali para alguém talvez tirar alguma lição dos eventos ali? O que aconteceu ali foi tão vergonhoso, tão inumano, que talvez a melhor opção seriam eles acabarem com suas próprias vidas. A gente não sabe exatamente o que aconteceu. A gente só sabe que 4 pessoas morreram e uma saiu dali. Já que quando exploramos o Vault 11, conseguimos encontrar algumas gravações e 4 esqueletos numa formação circular. O que realmente aconteceu com o último sobrevivente do Vault 11, talvez nunca saberemos. Em seguida podemos falar do Vault 12. Ele foi construído num lugar chamado Bakersfield, na Califórnia, e ele apareceu pela primeira vez no primeiro Fallout 1. Ele tinha como diferencial um avançadíssimo sistema de purificação de água, que podia literalmente pegar o esgoto de Bakersfield, na Califórnia, e transformar em água completamente potável. E o Vault 12 tinha tudo para preservar seus residentes durante a Grande Guerra, mas ele tinha um experimento bizarro e no mínimo bem cruel. O objetivo do experimento do Vault 12 era estudar os efeitos da radiação no corpo humano a longo prazo. E para realizar isso, suas portas não selavam completamente, permitindo que a radiação inundasse todo o refúgio número 12. A maior parte de sua população pereceu devido às grandes doses de radiação, e os poucos que sobreviveram se tornaram Ghouls. Fazendo uma breve contextualização. No universo de Fallout, quando você é exposto a altas doses de radiação, nem sempre o seu destino é se tornar camisa de saudade. Em alguns casos específicos, você pode se tornar um Ghoul. Explicando basicamente, a radiação, ao invés de te matar, faz com que seu corpo, seu DNA, sofra uma mutação, a chamada ghoulificação. Assim você se torna meio que uma espécie diferente de pessoa. Os ghouls, eles não sofrem nenhum tipo de dano devido à radiação. Muito pelo contrário, eles absorvem a radiação e a radiação os fortalece, os cura, os regenera, assim como estende suas expectativas de vida muito além de uma expectativa de um ser humano normal. Mas isso vem com alguns efeitos colaterais, já que parte da pele e das cartilagens mais externas desses ghouls
se decompõem. E em alguns casos, os ghouls sofrem mutações tão severas que eles basicamente perdem a sanidade e se tornam ghouls completamente hostis, basicamente zumbis. E foi basicamente isso que aconteceu com os sobreviventes do Vault 12. Se tornaram ghouls. E desses ghouls sobreviventes, boa parte deles simplesmente decidiu sair e outros decidiram permanecer. Os que permaneceram fundaram uma cidade, a cidade chamada de Necrópolis, também chamada de a Cidade dos Mortos. Uma cidade que era habitada, liderada e composta por mortos-vivos, por ghouls, praticamente um santuário para esse povo que é tão discriminado e tratado com tanto medo, talvez. Em seguida a gente pode falar do Vault 13. Ele foi construído relativamente próximo a duas localizações bem importantes na lore de Fallout: a base militar de Mariposa e o assentamento da Nova República da Califórnia, Cherry Sands. Inclusive eu já falei anteriormente nesse vídeo. E o Vault número 13 aparece tanto no Fallout 1 como no Fallout 2. Eu particularmente considero o Vault 13 importante por questões de lore, já que ele é um dos poucos vaults que a gente tem informações mais detalhadas sobre sua construção e sobre seus custos de construção. Sua construção levou 7 anos, de 2063 até 2069, e o orçamento de sua construção girava em torno de 400 bilhões, mas devido a uma série de fatores, acabou na casa de mais de 640 bilhões. É esse tipo de informação que nos permite ter uma noção que o empreendimento inteiro dos vaults, todos os vaults, custou em média uns 50 trilhões de dólares. E ele era um vault que tinha diversos equipamentos que estavam preparando sua população para o esperado dia de retomar a superfície, já que ele tinha algumas armas que eram alimentadas por energia solar e diversos maquinários pesados para construção civil. E esse vault também contava com sistemas bem avançados de purificação de água. Agora, o seu real objetivo vai divergir dependendo da fonte que você lê. Em Fallout 2, Dick Richardson, que seria o presidente da Enclave, fazendo uma breve contextualização, a Enclave é o governo de verdade por trás do governo dos Estados Unidos. Tecnicamente, a Enclave já mandava e desmandava nos Estados Unidos, e quando as bombas caíram, eles meio que continuaram o governo meio que por baixo dos panos, meio que numa sociedade secreta. Dick Richardson, no segundo jogo, fala que o Vault 13 tinha o objetivo de fornecer mão de obra, pessoas e até algumas tecnologias para a Enclave quando fosse necessário. E para isso ele ia ficar selado independente do tempo, até a Enclave achar que eram úteis. Porém, a Bíblia de Fallout é como se fosse um livro meio de lore que tem muitas informações mais aprofundadas sobre a lore de Fallout, que hoje em dia não é considerado mais canônico assim. Mas a gente não sabe o que não é canônico. Mas a Bíblia de Fallout diz que o Vault 13 tinha um experimento ali rolando sim. O experimento do Vault 13 era que as suas portas ficassem completamente seladas por no mínimo 200 anos, e o objetivo desse experimento era avaliar os efeitos do isolamento na população a longo prazo. Mas devido a uma crise causada pelo mau funcionamento do sistema de purificação de água, eles foram obrigados a abrirem as portas seladas e explorarem o mundo, né? Senão eles iam todos morrerem de sede. Mas antes de dezembro de 2161, algo começou a dar errado no Vault 13. O chip de purificação de água, que era essencial para a sobrevivência, começou a dar problemas. Com isso, o supervisor do abrigo tomou uma decisão desesperada. Ele enviou alguns moradores ao mundo exterior em busca de um chip substituto. Um desses moradores foi Talius. Durante sua missão, ele acabou sendo capturado por Night Kings em Necrópolis, sendo levado até as cubas de FIV, o vírus de evolução forçada, em Mariposa. Lá ele foi mergulhado no vírus mutante, mas em vez de se tornar um super mutante como os outros, Talius teve uma mutação em comum, mais parecida com a de Harold, algo entre um ghoul e um mutante. Eventualmente ele foi acolhido pelos seguidores do Apocalipse. Com o tempo passando e os suprimentos de água diminuindo, o Vault 13 selecionou seu último candidato, sua última esperança de salvar aquela população. Um homem que ficaria conhecido apenas como o morador do Vault, ou Vault Dweller. Em 5 de dezembro de 2161, às 7h21 da manhã, ele saiu pela porta do abrigo, armado com uma pistola 10mm, alguns suprimentos e as antigas coordenadas do Vault 15. O chip já havia falhado de vez e os sobreviventes do Vault tinham apenas 150 dias mais ou menos antes que a água acabasse por completo. Seria o seu fim. Depois de enfrentar diversos perigos da Nova Califórnia, o morador do Vault finalmente retornou com um chip de purificação de 2162, encontrado nas ruínas do Vault 12, sobre a cidade de Necrópolis, exatamente onde Talius havia falhado. O supervisor ficou aliviado, mas também preocupado
ocupado. Dentro do Vault 13 crescia uma facção rebelde que exigia liberdade para sair e conhecer o mundo lá fora. Ao analisar o relatório do morador do Vault, percebeu algo ainda mais alarmante: os mutantes de Necrópolis eram muito semelhantes entre si, o que indicava que estavam sendo produzidos em massa, como se houvesse uma fábrica gerando essas criaturas. Considerando isso uma ameaça direta à segurança do Vault, ele enviou novamente o morador, o nosso personagem no Fallout 1, para os ermos, dessa vez com uma missão ainda mais mortal: encontrar a origem desses mutantes e acabar com ela. E ele conseguiu. Em março de 2162, o morador localizou e matou o líder do exército mutante, conhecido apenas como o Mestre, destruindo também sua base de operações, a Catedral. No mês 20 de abril, ele eliminou o Tenente, braço direito do Mestre, e explodiu a base militar de Mariposa, destruindo de vez as cubas de FIV usadas para criar os mutantes. Em maio de 2162, o herói voltou para casa, mas encontrou as portas do Vault 13 fechadas. O supervisor, esperando do lado de fora, declarou que ele estava banido. Alegou que se o morador entrasse como heróis, isso inspiraria os demais a deixarem o Vault, pondo em risco o grupo de controle que eles representavam. O herói salvou todos, mas foi exilado por isso. Ele foi uma vítima de seu próprio sucesso. A decisão causou revolta. Quando os moradores descobriram o que havia acontecido, muitos ficaram indignados. Uma facção liderada por Teresa e Lyle se rebelou contra o supervisor e boa parte dos moradores saiu do Vault em protesto. Os que permaneceram prenderam o supervisor, que foi julgado, condenado à morte, e com isso o cargo de supervisor foi abolido. Com a morte do último supervisor, do último overseer, e a abolição do cargo após a traição contra o morador do Vault, os sobreviventes do Vault 13 contrataram a Irmandade do Aço, a Brotherhood of Steel. Eles instalaram um supercomputador capaz de controlar automaticamente os sistemas do abrigo, uma tentativa de garantir que algo assim nunca acontecesse de novo. Enquanto isso, banido e sozinho, o morador reencontrou os desertores, e juntos eles migraram para o norte, pelas regiões selvagens do norte da Califórnia e de Oregon. Lá, fundaram uma nova vila, Arroyo. Em vez de reconstruir uma cidade como as do passado, criaram uma nova sociedade com uma cultura bem mais tribal. Ao longo de 3 gerações, cerca de 80 anos, a história do Vault 13 virou lenda, passou a ser conhecida como o Vault dos Sagrados 13. Nesse período, Aradesh, líder de Sherry Sands e pai de Tandy, desapareceu ao tentar encontrar esse antigo Vault, o comando da nova República da Califórnia, para sua filha. Em 2241, durante uma grande seca, o neto do morador do Vault, conhecido como o Escolhido, foi enviado pela anciã de Arroyo, sua própria mãe, para encontrar o antigo Vault 13 e recuperar um GECK, um kit de criação ecológica capaz de salvar sua vila moribunda. Mas o que ele encontrou foi bem diferente. No mesmo ano, o Vault 13 havia sido tomado pela Enclave. A Enclave enviou um código que ativou o computador central do Vault, disparando o protocolo de abertura. No dia seguinte, tropas da Enclave chegaram em Vertibirds, mataram 3 moradores e sequestraram o restante, levando-os para a plataforma petrolífera da Enclave. Para encobrir o ataque, no dia 17 de maio, a Enclave soltou no Vault um grupo de Deathclaws inteligentes, criados em laboratório, mas algo inesperado aconteceu. Isolados de seus controladores, os Deathclaws se rebelaram. O líder deles, Gruthar, fundou uma comunidade pacífica de Deathclaws dentro do Vault 13, usando o sistema de reconhecimento de voz para administrar o abrigo. Refugiados humanos eventualmente se juntaram a eles, formando uma convivência única e bem improvável entre humanos e Deathclaws. Em português, os Deathclaws foram traduzidos como destroçadores, mas a paz não duraria. Mais tarde, naquele mesmo ano, um forasteiro invadiu o Vault e, acreditando que os Deathclaws eram uma ameaça, sabotou o sistema, matou a matriarca Kirith com explosivos e causou o colapso de toda essa comunidade. Gruthar, forçado a proteger os seus, começou a enviar caçadores para atacar rebanhos da nova República da Califórnia. No fim, o Escolhido, o protagonista de Fallout 2, encontrou o Vault 13 e recebeu de Gruthar o último GECK, completando sua missão. Mas a Enclave não esqueceu. Pouco tempo depois, sob ordens do agente Frank Horrigan, uma equipe retornou ao Vault e aniquilou todos os Deathclaws sobreviventes e os humanos que restavam. Apenas um escapou, Goris, o filho de Gruthar, que estava fora do Vault no momento do ataque. E assim, o Vault 13 foi deixado vazio mais uma vez. Agora vamos falar do Vault 15. Enquanto outros abrigos, outros Vaults, enfrentaram diversos problemas e atrasos estruturais, ele foi concluído com sucesso antes da Grande Guerra,
com reforços especiais contra terremotos no 3º nível. Mas como muitos vaults da Vault-Tec, ele não foi apenas um abrigo, ele foi um experimento social bem estranho. Os habitantes do Vault 15 foram meticulosamente escolhidos para representar ideologias radicalmente diferentes, tanto ideologias políticas como até mesmo ideologias mais pro lado da religião. A ideia era observar o que aconteceria se essas pessoas com pensamentos tão diferentes fossem forçadas a conviver juntas por mais de 50 anos, completamente isoladas do mundo exterior. E em 23 de outubro de 2077, quando as bombas caíram, eles entraram. O experimento começou. Mas não demorou muito para o caos se instaurar completamente, mas não pelo motivo que você acha. Sem o controle populacional adequado, o Vault ficou superlotado porque o pessoal, pelo jeito, fazia muito sesgo. Conflitos antes contidos se transformaram em violência aberta e em 2097 uma ruptura definitiva aconteceu. O Vault se dividiu. Quando as portas finalmente se abriram, a maioria partiu, mas antes desmontaram o lugar, levando com eles o GECK, o lendário kit de criação ecológica, e os que saíram se dividiram em facções. Alguns fundaram Shady Sands, a futura capital da nova República da Califórnia. Outros se tornaram os primeiros grandes bandos de saqueadores, como os Cans, os Jackals, os Vipers, que aterrorizaram os ermos por décadas. E os poucos que decidiram ficar no Vault tentaram sobreviver nos escombros do abrigo, até que um ataque de saqueadores quase acabou com todos eles. E em 2161, o lendário morador do Vault 13 chegou ao Vault 15 em busca de um chip de água, mas era tarde demais. A sala de controle estava selada por escombros, forçando ele a seguir seu rumo. Décadas depois, mesmo com o crescimento da NCR e a queda do mestre, o Vault 15 permaneceu completamente abandonado. Tentativas de escavação falharam por causa das disputas entre trabalhadores, saqueadores, fanáticos religiosos e necrófilos, até que nos anos de 2240, um grupo de refugiados formou uma comunidade na superfície. Essas pessoas viam o Vault como sua última esperança, mas o refúgio tinha um novo dono. Os Novos Cans, liderados por Darion, filho de Garl Deathhand, ou Garl Mortal, Mão da Morte, que buscava vingança pelo que o morador do Vault fizera com seu povo anos atrás. Darion prometeu restaurar o Vault para os Squats em troca de proteção contra a NCR, mas era mentira. A água e comida vinham de pilhagens contra caravanas da República. O Vault já não tinha mais nada. Foi então que o escolhido, o protagonista do segundo jogo, neto do morador do Vault, protagonista do primeiro jogo, chegou. A mando da presidente Tandy, ele negociou com os Squatters e invadiu o Vault 15, derrotando Darion e seu bando. Com a ameaça eliminada, firmou um acordo entre a NCR e os moradores. Em troca de educação, suprimentos e integração à República da Califórnia, o acesso ao Vault seria cedido. Essa vitória não apenas recuperou a tecnologia vital para a NCR, mas também validou a política de expansão pacífica de Tandy, garantindo à República um novo território e um novo capítulo na reconstrução do mundo. E se você tá gostando do vídeo e gosta do canal de uma maneira geral, não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso é muito importante para o canal crescer e eu conseguir me dedicar cada vez mais a ele, ok? Só assim eu conseguirei ter mais qualidade e produzir cada vez mais vídeos e vídeos melhores. Trabalhar de segunda a sábado e ainda produzir vídeos longos e curtos tá difícil, mas não tô reclamando não, é bom, eu gosto. Agora, se você quiser ajudar um pouco mais o canal, você pode se tornar um membro. A partir do valor de cafezinho você vai ter uns benefícios bem legais. Agora, se você quer ajudar o canal e não quer gastar nada mais do que você já gastaria nas suas compras, é muito fácil. É só quando você for fazer qualquer compra na Amazon, você usar o meu link. Assim você não vai pagar nada mais por isso, por um pedacinho do valor, ao invés de ir para os bolsos já entupidos de dinheiro do Jeff Bezos, vai vir para mim, para me ajudar a viver do meu sonho. Eu vou deixar o meu link aqui embaixo para a Amazon no geral e vou deixar um link pro Nintendo Switch 2. Vai que você quer comprar um Nintendo Switch 2, usa meu link, porque aí um pedaço do valor do videogame vai vir para mim, ué. Tá bom? Vamos continuar pro vídeo. Agora a gente pode passar pro próximo Vault, o Vault 17. Só que o Vault 17 é um daqueles que a gente tem poucas informações sobre ele. A única coisa que a gente sabe é que ele foi construído em algum lugar no oeste da América do Norte. Porque, como eu disse, quase nada se sabe sobre ele, nem mesmo se ele fazia parte dos experimentos sociais da Vault-Tec. Mas a gente tem certeza de uma coisa: ele foi o lar de uma mulher, uma senhorinha chamada Lily Bowen, e de seus netos, Becky e Jimmy. Durante anos, a família viveu nesse Vault em relativa segurança, mas tudo mudou quando Lily tinha lá para os seus 75 anos. Porque foi aí quando a unidade do mestre, sim, aquele que eu falei anteriormente,
A mesma força mutante que ameaçou toda a Califórnia atacou. Os soldados supermutantes invadiram o Vault e sequestraram Lily e vários outros moradores. Ela foi levada à força sem escolha e como tantos antes dela, ela foi exposta à força ao FIV, o vírus de evolução forçada. O resultado? Lily não morreu. Ela sofreu mutação, se tornando uma Nightking, uma super mutante com habilidades furtivas. Uma instabilidade mental bem complicada e um passado que jamais poderia ser apagado. Agora, em relação ao destino dos outros habitantes daquele Vault, até hoje permanece um mistério. Mas para Lily, o que veio depois foi uma existência marcada pela perda, pela confusão e resquícios de humanidade que o vírus nunca conseguiu apagar por completo. Agora vamos falar do Vault 19. Entre os desertos do Mojave havia um Vault diferente de todos os outros, o Vault 19. Ele foi um dos 5 abrigos da região construídos pela Vault-Tec com a promessa de proteger os civis, de proteger os seus habitantes. Mas, como tantos outros, ele escondia um propósito bem mais nefasto. Desde o início, os moradores foram divididos em 2 setores separados, o setor vermelho e o setor azul. Pouco contato poderia haver entre eles. Detalhe importante, cada setor tinha seu próprio overseer, seu próprio supervisor. E isso não era coincidência, era parte do experimento. O objetivo da Vault-Tec nesse experimento era bem clara, induzir a paranoia extrema entre os moradores, sem usar drogas ou violência direta. A paranoia foi alimentada por pequenas manipulações, sons agudos e constantes vindos de lugar nenhum, correntes de ar misteriosas, luzes piscando em padrões estranhos, como se escondessem um código. Com o tempo, os moradores começaram a acusar uns aos outros. Cada setor culpava o outro por falhas no sistema, doenças misteriosas e até por manipulações mentais. O médico do Vault foi acusado de estar envenenando todo mundo. Na realidade, era tudo controlado pelos supervisores a mando da Vault-Tec. Por fim, a paranoia tomou conta completamente. E o que aconteceu depois? Ninguém sabe ao certo. O Vault foi abandonado em algum momento antes de 2281, quando um grupo de prisioneiros fugitivos liderados por Samuel Cook chegou ao local após escapar da NCR. Mas o que eles encontraram foi um Vault completamente vazio. O que aconteceu com seus antigos habitantes? Morreram? Se mataram? Ficaram completamente loucos e perderam a sanidade? Ou simplesmente fugiram para o deserto? Esse é mais um dos mistérios que provavelmente nunca saberemos a resposta. Em seguida, podemos falar do Vault 21, o cassino subterrâneo da Vault-Tec. Construído sobre as ruas de Las Vegas, o Vault 21 era um dos 5 grandes abrigos da região de Mojave. Mas diferente de vários outros abrigos que sofreram colapsos, foram invadidos e sua população acabou morrendo, o Vault 21 funcionou muito bem, mas ele era regido completamente por um único princípio: apostas. Tudo era resolvido através de jogos, conflitos políticos, decisões sobre recursos, disputas pessoais. Tudo, absolutamente tudo, era decidido nos salões de jogos do átrio central. Blackjack, roleta, dados. Quem ganhasse tinha o direito de resolver o problema como achasse melhor. A estrutura do Vault refletia essa filosofia. Tudo era simétrico, perfeitamente igual. Todos eram iguais perante a Senhora Sorte. Mas, como tudo em Vegas, a sorte muda. Em 2274, o misterioso Mr. House fez uma proposta: abrir o Vault para o mundo exterior e integrar seus moradores à Nova Vegas, a New Vegas. A maioria era contra, mas as regras são claras. Os dois lados apostaram, mesmo que a quantidade de pessoas que queriam sair fosse menor. Eles ainda assim tinham que apostar. Os dois lados apostaram. Um longo jogo de blackjack, aqui no Brasil pode ser chamado de 21, dependendo, decidiu o futuro de todos. Mr. House venceu. Logo depois ele tomou posse do Vault, retirou toda a tecnologia que fosse útil e encheu a maior parte de concreto, selando o Vault 21 para sempre. Porém, Sarah e seu irmão Sheldon, 2 antigos moradores do Vault 21, negociaram com Mr. House para manter parte da estrutura. House concordou e a parte superior virou um hotel subterrâneo, mais um atrativo para os turistas de New Vegas. Mas e os outros? A maioria dos antigos moradores foi expulsa para o deserto. Alguns refizeram suas vidas,
como o Doc Mitchell, que foi parar em Good Springs. O Vault 21 é lembrado como um dos poucos experimentos bem-sucedidos da Vault-Tec, mas mesmo ele não escapou das apostas altas e das jogadas sujas de um mundo onde até o futuro pode ser decidido em cartas sobre a mesa. Então, pessoal, foi isso. Queria agradecer a companhia de vocês até aqui. Essa foi a primeira parte. Se vocês gostarem, eu quero trazer as outras partes pra gente cobrir todos os 122 Vaults da franquia de Fallout. E no final fazer um compiladão, um vídeo grandão com todas as partes anteriores. Mas eu queria agradecer a companhia de vocês, até a próxima e obrigado. Ah, e não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal, isso é importante.